Olá pessoal, hoje continuaremos nossa aula sobre bactérias, especificamente sobre o domínio bactéria. Diante do desenvolvimento de novas técnicas de análise molecular, nível molecular, foi possível a diferenciação ainda maior e novas classificações de bactérias. No caso do domínio bactéria, eles apresentam uma grande relação filogenética e principalmente em relação ao RNA ribossômico. Esse domínio ele contém as bactérias que são denominadas de patógenas, tanto de animais como de plantas, como de seres humanos. Porém, temos que lembrar que a minoria das bactérias são as que causam doenças, tá? A grande maioria delas são extremamente importantes à vida no planeta. Aqui nessa próxima slide nós temos aquela tabela que já foi mostrada na última aula com a diferenciação entre o domínio arquea, bactéria e eucária. Especificamente bactéria, revisando, nós temos que ela é uma célula procariótica, porém ela contém peptídeo e glicana em sua parede celular, diferentemente das arqueas, tá? E ela apresenta como primeiro aminoácido no processo de tradução, tá? Na produção lá de proteína, no processo de tradução, ela tem formilmetionina e não metionina, como ocorre nas arqueas. Dentro do domínio bactéria, nós temos vários filos importantes. Aqui alguns exemplos, tá? Professora, mas depois de domínio não é reino. Porém, dentro do domínio bactéria e do domínio arquea, nós não temos reino. O reino só está presente dentro do domínio eucária. Aqui eu trouxe alguns destaques, por exemplo, os que estão em verde, protobactérias, são um grupo de bactérias gram-negativas. Já os que estão em rosa também são gram-negativas, porém não são protobactérias, porque eles são fotossintetizantes, tem algumas outras características moleculares que os tornam diferentes do filo das protobactérias. Aqui nesses em rosa nós temos as cianobactérias, as bactérias verdes sulfurosas e as não sulfurosas. Já em azul nós temos dois filos que são gram-positivos, que se diferenciam principalmente em relação àquele índice de C mais G das bases nitrogenadas citosina e guanina, em que o Firmicutes tem baixo índice e o Actinobacteria tem alto índice. Bom, começando o filo Proctobacteria, esse filo é o maior grupo taxonômico dentro do domínio bactéria, tem um ancestral comum fotossintético, porém, a grande minoria das bactérias desse filo são quimioterotróficas e não fotossintetizantes. Existem 5 classes importantes, que são a alfa, beta, gama, delta e a epsilon. Se você não estiver lembrando, quimioterotróficos são aqueles organismos que com a capacidade de usar moléculas orgânicas como fonte de carbono e energia. Especificamente sobre a classe alfa-bactéria, nós temos a maioria das bactérias do filo que tem a capacidade de crescer em ambientes com baixo teor de nutrientes. Tem várias morfologias, bactérias têm uma morfologia um pouco mais diferenciada, como alguns que apresentam prostecas, que é tipo um brotamento, um talozinho, né? Um anexozinho saliente na célula procariótica. Tá? Eles têm grande importância na agricultura e na saúde, pois eles são fixadores de nitrogênio dentro dessa classe. Muitos são fixadores de nitrogênio e muitos são patógenos de humanos e de plantas. Alguns gêneros importantes nós temos Azospirillum, Acetobacter, Nitrobacter, Rhizobio, entre outras. Aqui nessa imagem nós temos no lado esquerdo exemplo de bactéria do gênero Pelagibacter, como por exemplo Pelagibacter ubique, que ela tem um papel importante no ciclo terrestre do carbono, pois devido à grande quantidade em peso desse micro-organismo, dessa bactéria nos oceanos, é considerado o micro-organismo mais abundante nos oceanos, ele vai ter sim um importante papel no ciclo do carbono. O Azospirillum brasiliensis, por exemplo, desse gênero, né, Azospirillum, é um exemplo. Ele tem um crescimento em estrita associação com raízes de gramíneas tropicais e também de cana-de-açúcar e também de gramíneas não de ambientes temperados, como por exemplo o milho, participando do processo de fixação de nitrogênio. Já a Cetobacter e o Gluconobacter, esses dois gêneros, são aeróbios e envolvidos no processo de produção de vinagre, pois eles têm a capacidade de fazer a fermentação acética, que é a transformação de moléculas de etanol, o álcool, em ácido acético, diferentemente das fermentadoras alcoólicas, que transformam o carboidrato glicose, por exemplo, em álcool. Aqui elas transformam álcool em ácido acético.
Como, por exemplo, o que acontece quando a gente abre um vinho e deixa ele lá muito tempo e ele acaba virando vinagre, tá? Então, é esse processo aí. Já aqui nós temos, nesse novo slide, nós temos um exemplo de espécie do gênero Brucella, como a Brucella melitensis, que ela é a causadora da doença denominada brucelose, e todas as espécies dentro desse gênero são parasitas obrigatórios de mamíferos, tá? Eles são pequenos cocobacilos imóveis e são importantes a nível médico porque eles têm a capacidade de sobreviver aos processos de fagocitose bastante utilizados pelos sistemas imunológicos dos organismos, tá? Observe na figura da esquerda que está denominada como NH-sangue. O que é que significa? Uma forma de você visualizar a olho nu, certo, uma bactéria, pelas características de conseguir crescer ou não naquele meio de cultura, é utilizado nas técnicas de análise em microbiologia, que nós veremos mais à frente. Mas basicamente o que seria? O meio de cultura é uma substância que ela tem os nutrientes específicos para um grupo de bactérias ou para uma bactéria específica. Aqui no caso, a Brucella melitensis, nesse H denominado H-sangue, ele consegue crescer e as suas colônias são branquinhas, brilhosas. Cada colônia dessa ela é formada pelo crescimento de uma única célula parental. Ela se divide até formar uma massa suficientemente grande para poder ser visualizada a olho nu e possível você contar. É o que nós denominamos de UFC, ou seja, unidades formadoras de colônias. E cada pontinho desse apresenta inúmeras milhares de bactérias. Continuando. Aqui nós temos, no caso do gênero Rhizobium e Bradyrhizobium, são dois gêneros muito importantes dentro dessa classe, que eles são essenciais para a agricultura, pois eles conseguem viver em simbiose com plantas de leguminosas, como feijão e ervilha, participando do processo de fixação do nitrogênio atmosférico para ser utilizado pela planta e pelo próprio micro-organismo. Já o gênero Agrobacterium, ele tem a capacidade de fazer essa infecção nas plantas, porém ele não forma esses nódulozinhos como o Rhizóbio e o Bradyrhizobium produzem. O gênero Nitrobacter é o que denominamos junto com as nitrosomonas, que as nitrosomonas não são alfa-protobactérias, são beta-protobactérias, mas esses dois gêneros são o grupo das bactérias nitrificantes, que também são bastante importantes no meio ambiente e na agricultura. São quimiototróficos, capazes de utilizar substâncias químicas inorgânicas como fonte de energia e de dióxido de carbono, tá? Sendo que o Nitrobacter vai oxidar o amônio em nitrito, enquanto que a nitrosomona, que é uma beta-proctobactéria, vai transformar esse nitrito em nitrato no processo denominado de nitrificação. Aqui, sobre a classe das beta-proctobactérias, elas são, como classe, bactérias que têm a capacidade de utilizar substâncias nutrientes de áreas de decomposição anaeróbia, como por exemplo, elas conseguem utilizar hidrogênio, amônio e metano. Alguns gêneros importantes, nós temos o Thiobacillus, por exemplo, que é quimiototrófico, está envolvido no processo do ciclo do enxofre, tá? Ele consegue oxidar enxofre. E nós temos também o Aspaerotilus, como por exemplo o Aspaerotilus nitans, que nós temos aqui nessa outra foto, que eles são encontrados em água fresca e esgoto, e são bactérias gram-negativas que têm um flagelo polar que vivem sobre uma bainha filamentosa, oca, mas eles também conseguem viver e se locomover fora dessa bainha, tá? Nós temos agora a classe Gramoproctobacteria, que é o maior subgrupo dentro do filo das proctobactérias, tá? Como vocês podem ver nos exemplos dos gêneros, tem até alguns que você já ouviu falar, como por exemplo, Serratia, Salmonella, Escherichia, Moraxella, Pseudomonas. Nessa imagem nós temos o exemplo de gêneros Pseudomonas. As Pseudomonas, elas são bastonetes gram-negativos aeróbios que conseguem se locomover ou por um flagelo único ou um tufo de flagelos. Eles são muito comuns
Esses gêneros são bactérias muito comuns no solo e em outros ambientes naturais. No caso da Pseudomonas aeruginosa, ela produz uma pigmentação solúvel, verde azulada, e consegue infectar o trato urinário, queimaduras e feridas e causar infecções sanguíneas, sanguíneas e também abscessos e até meningite. Já a Pseudomonas seringae é um patógeno bastante comum em plantas. Aqui nós temos exemplos de Escherichia coli, Escherichia coli. Escherichia coli existem várias linhagens patogênicas, como por exemplo a linhagem enteropatogênica clássica, que ela causa gastroenterite em crianças, em recém-nascidos e lactantes jovens ela causa uma doença de forma muito fácil, porque eles são organismos bastante suscetíveis, tá? Porém, é um tipo de doença que causa uma duração média apenas de umas 24 horas, tá? Já a linhagem E. coli interoinvasiva, ela causa disenteria, tá? E ela pode durar um pouco mais de tempo em relação à E. coli enteropatogênica clássica, tá? E a forma mais comum disso, se você utilizar, que eu esqueci de dizer, é em relação ao contato interpessoal e está relacionado muito aos surtos com alimentos e água contaminados. Já outra linhagem que é patogênica da E. coli é a enterotoxigênica, que ela produz algumas enterotoxinas, tá? E essas enterotoxinas provocam diarreia bem severa, tá? Semelhante à cólera, e pode levar a sérios processos de desidratação. Já a mais conhecida é a E. coli enterohemorrágica, que ela produz citotoxinas que vão destruir as microvelocidades do intestino e, consequentemente, vai ter uma grande eliminação de sangue nas fezes, tá? É um processo bem agressivo e alguns sorotipos dentro desse tipo de E. coli são conhecidos e até utilizados em ficção médica, como, por exemplo, no livro Toxina, do Rob Cook. Ele fala sobre uma história que envolve a E. coli O157H7. É uma indicação de leitura bem legal, quem tiver oportunidade e interesse. Outro exemplo de linhagem patogênica é a E. coli enteroagregativa, tá? Que ela tem um mecanismo de adesão mais diferenciado na mucosa intestinal e ela produz toxinas que têm uma capacidade de serem ou algumas estáveis à temperatura e outras são bastante degradadas por temperatura. Então, ela tem esses dois tipos de toxina. Dentro da ordem Enterobacterialis do filo Proctobacteria, nós temos também a Salmonella, que são bacilos gram-negativos, não produtores de esporos, anaeróbios facultativos, produzem gás a partir da glicose, a grande maioria, exceto, por exemplo, espécies como a Salmonella typhi, e a grande maioria deles é móvel, com flagelos pelítricos, ou seja, são flagelos que estão distribuídos em toda a célula. Apresenta alguns tipos de doença, como, por exemplo, febre tifoide, febre entérica, e também as denominadas de forma geral as salmoneloses. No caso aqui das shigellas, as shigellas também estão dentro da ordem Enterobacterialis, são gram-negativas também, não formam esporos e têm algumas semelhanças com a E. coli, tá? As shigellas, elas causam disenteria e a maioria das cepas de E. coli, porém, elas não causam disenteria. Então, isso é uma forma de você conseguir diferenciar, já que elas são bastante parecidas a nível de análise, né? Já a Yersinia, como por exemplo, a Yersinia heterocolítica, são bacilos gram-negativos, aeróbios facultativos, e dentro do gênero Yersinia nós encontramos também a Yersinia pestis, que é a causadora da peste negra. A Yersinia heterocolítica em específica, no caso, não a pestis, a enterocolítica, ela causa febre, diarreia sanguinolentas, dores abdominais e também podem causar septicemia, endocardite, entre outros sintomas e doenças mais agravadas. Já a classe Delta Proteobactérias inclui as bactérias que são predadoras de outras bactérias,
certo? E estão envolvidas no ciclo do enxofre. Nessa imagem aqui nós temos um exemplo de bactéria do gênero Desulfovibrio, a Desulfovibrio desulficans, que ela tem um flagelo polar, e aqui é uma foto de uma micrografia eletrônica, por isso que ela não é tão colorida como as outras que nós vimos. Esse gênero, ela é bactéria uma redutora de enxofre, e elas são anaeróbios, conseguem viver nesses sedimentos anaeróbios no trato intestinal de humanos e animais, e elas acabam utilizando compostos orgânicos como lactato, etanol e ácidos graxos como o doador de elétron. Já as epson-bactérias, elas são também gram-negativas, bastonites delgados, helicoides, e podem ter locomoção por flagelos. São microaerófilos e alguns gêneros importantes são a Campylobacter e a Helicobacter. No caso, por exemplo, do gênero Campylobacter, que são víbrios microaerófilos, eles têm um flagelo polar e a espécie Campylobacter fetus, ela é uma das causas de aborto espontâneo em animais domésticos, enquanto Campylobacter jejuni é uma das principais causas de surto de doenças de origem alimentar. Aqui nós temos a Helicobacter pylori, a famosa H. pylori, né, que você faz o exame quando faz a endoscopia, geralmente é pedido o exame de H. pylori, tá? Esse gênero são bastonetes curvos, também microaerófilos, com flagelos só que múltiplos, diferentes do Campylobacter. E a H. pylori em específico, essa espécie, ela é uma causa muito comum de úlceras nos seres humanos e também está relacionado com o processo de câncer de estômago, tá? Bom, continuamos na próxima aula, no próximo slide. Tchau, tchau.